Desastres aéreos, no Nat Geo. Dezembro de 1988, Lockerbie, Escócia. Faltam poucos dias para o Natal. Os moradores de uma pequena cidade escocesa se preparam para os feriados. Mas o perigo se aproxima rapidamente. A rua estava em chamas, os gramados estavam em chamas e casas estavam em chamas. Eu nunca tinha visto nada igual. O Natal vai ser lembrado por motivos totalmente errados. Um acidente aéreo devastador abala um vilarejo e chama a atenção do mundo. Dos ataques terroristas da história, foi o mais significativo. O mistério finalmente é descoberto através de um pedaço de escombro menor do que a ponta de um dedo. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Tragédia em Lockerbie. 26 de outubro de 1988, próximo a Düsseldorf. Há semanas, a polícia alemã vem seguindo um grupo de suspeitos terroristas ao redor da antiga cidade de Nós. Hoje, os policiais irão entrar em ação. Agora! Polícia! Polícia! No porta-malas do carro dos suspeitos, a polícia encontra algo singular. Não toque nisso. Os policiais fazem busca nos apartamentos usados pelos dois homens. Eles encontram vários passaportes em branco e um pequeno arsenal de armas. Ao examinar detalhadamente o rádio recuperado no carro dos suspeitos, a polícia descobre que ele está ligado a explosivos. Aqueles dispositivos usavam uma combinação de dispositivos barométricos, improvisados e um timer. Um timer de curto período. Todos aqueles dispositivos deveriam ser colocados em um avião. Um timer barométrico é ativado por alterações na altitude e é acionado ao alcançar uma determinada altura. Já que isso garante que um avião estará no ar quando a bomba explodir, ele é o dispositivo preferido por aqueles que têm jatos de passageiros como alvos. Os dois homens presos na Alemanha trabalham para uma organização terrorista bastante conhecida, a Frente Popular para a Libertação da Palestina. Hafez Dal-Kalmoni está embarcando armas para a Síria e para o Líbano. Marwan Krishat é um conhecido fabricante de bombas, responsável por derrubar pelo menos um avião de passageiros. Faltam apenas alguns meses para a movimentada estação de viagens de Natal. Com os dois homens presos, a polícia alemã deu à aviação comercial um pouco mais de segurança. 21 de dezembro de 1988. 2 meses depois, o voo 103 da Pan Am está indo de Londres para Nova York. O jato acaba de decolar do aeroporto Heathrow. Há 259 pessoas a bordo. A maioria dos passageiros é de americanos. Charles McKee trabalha para o governo dos Estados Unidos. Khalid Jafar mora em Detroit e está voltando para casa depois de uma viagem ao Líbano e à Alemanha. Na primeira parte da viagem aos Estados Unidos, o avião vai rumo a noroeste até a Escócia. A assim chamada saída Daventry é uma das 6 rotas programadas que os aviões seguem quando saem de Heathrow. Lockerbie
É uma dentre as várias cidades pequenas que o avião irá sobrevoar. Vivendo tranquilamente nas terras baixas escocesas, os moradores mal sabem que moram sob uma movimentada rota aérea. A Pan Am chama esse 747 de a donzela ligeira dos mares. À medida que ele nivela a 31 mil pés, a tripulação entra em contato com o controle de tráfego aéreo. Boa noite, escoceses. Clipper 103, estamos no nível 310. 103, você está identificado. O comandante James Maguire tem 55 anos. Assim como muitos passageiros nesse voo de pré-feriado, ele está indo para casa. Oito quilômetros abaixo, os habitantes de Lockerbie se preparam para o Natal. Michael Gordon está conversando com um amigo quando um estranho estrondo se faz sentir em sua casa. Ei, espere um minuto. Há alguma coisa estranha do lado de fora. O tempo aquela noite estava um pouco turbulento. E havia um vento relativamente forte a oeste, e eu podia ouvi-lo batendo na janela à minha frente. Da minha janela eu consigo ver Lockerbie porque minha casa fica na colina. E eu ouvi esse barulho encobrindo o barulho do vento. E o barulho parecia o de uma tempestade e ficou cada vez mais alto. Eu consegui ouvir o barulho e então ele chegou a um ponto em que parecia ser o barulho de um caça. E naquela época, muitos aviões militares passavam por aquela área. Mas eu vi objetos escuros, coisas escuras caindo do céu. Contra as luzes de Lockerbie, eu conseguia ver esses objetos negros caindo. E então, da minha direita, bem alto à minha direita, eu consegui ver um objeto negro, longo e fino, com fogo na parte superior se aproximando e abrindo caminho em direção a Lockerbie. E quando atingiu a cidade, foi mais terrível das explosões. Eu pude ouvir as telhas do meu telhado se levantando. Alô? Alô? Com a explosão, as linhas telefônicas ficaram inoperantes. Lockerbie está em chamas. Labaredas enormes chegam até o céu da noite. Michael Gordon corre para o bairro mais atingido. A rua estava em chamas, os gramados estavam em chamas e casas estavam em chamas. E era difícil caminhar sem sentir minha calça e meus sapatos queimando. Você tinha de pular um bocado, pois havia fogo por toda a parte. Mas eu me lembro que naquele momento eu encontrei um bilhete de avião e ele estava perfeitamente intacto. Não havia sofrido dano algum pelo fogo ou combustível ou contaminação pelo que fosse. E o bilhete de avião dizia de Heathrow, Londres, para JFK. De alguma forma, o voo 103 da Pan Am havia caído sobre Lockerbie, na Escócia. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Lockerbie. À luz do dia, todo o horror do acidente com o voo 103 da Pan Am fica claro. Várias casas simplesmente desapareceram, vaporizadas quando o avião caiu sobre elas. Uma cratera enorme foi aberta através do limite sul da cidade. 1.500 toneladas de rocha e terra foram lançadas para fora do solo. 11 habitantes de Lockerbie estão mortos, além de todas as 259 pessoas que estavam a bordo do avião. Pelo que sei, perdi meu cunhado e cunhada e a casa deles. Virou apenas uma cratera de 9 metros de profundidade.
Entre as ruínas de suas casas, eles buscam os corpos dos passageiros da aeronave. Uma enorme catástrofe, tão súbita. Um enorme choque para uma cidade tranquila. Parecia um inferno. Toda essa rua estava em chamas. Não sabíamos o que era, então fomos para a rua e vimos todos esses escombros caindo sobre a cidade. Investigadores de desastres aéreos chegam a Lockerbie poucas horas depois do acidente. Mick Charles é o inspetor-chefe da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos, a AAIB. Um dos primeiros lugares para onde fomos foi o local da cratera, que ainda tinha o cheiro bastante forte de combustível de aviação, e espalhados por todo o redor havia escombros e, em alguns casos, tecido humano também. Charles reúne rapidamente sua equipe para iniciar a busca por pistas. O local ainda estava sofrendo os efeitos do impacto. Havia muitas pessoas e, de certa forma, havia caos. Vocês serão organizados em grupos, chefiados por um inspetor da AIB. Alguém tem alguma pergunta? Quanto antes começarmos, melhor. Mais de 1000 policiais e 600 militares estão em Lockerbie. Você tem sempre esse sentimento de querer entender o que aconteceu. Não havia dúvida de que fosse o que fosse, aquilo era algo gigantesco. Qualquer escombro encontrado é colocado em sacos plásticos transparentes para serem coletados depois. Sacos escuros são usados para armazenar os restos dos corpos. Faltam poucos dias para o Natal, mas o espírito festivo foi abalado. No início da investigação, estávamos tentando encontrar onde estava cada pedaço do avião. Na verdade, tentando encontrar todo o avião. É difícil compreender a dimensão do desastre. Chris, a RAF nos ofereceu um helicóptero. Podemos usá-lo? Certamente. Com tantos destroços sendo encontrados, os investigadores precisam conseguir uma vista aérea e localizar as áreas com maior número de escombros. Havia muito poucos mapas daquela área e logo ficamos absolutamente sem nenhum. Por isso tivemos de usar fotocópias em preto e branco. Os investigadores trazem o oficial da polícia local, Michael Gordon, para ajudá-los na busca. O objetivo era que eu conseguisse identificar marcos geográficos e identificar partes da aeronave. Logo, eles conseguem uma percepção melhor de seu enorme trabalho. Do helicóptero, pudemos ver que os destroços formavam um cone a partir de Lockerbie, e essa forma de cone ficava mais larga à medida que se afastava de Lockerbie. Essencialmente, eu procurei estabelecer algum padrão nos destroços que basicamente pudesse me ajudar a orientar os investigadores que estavam em terra. Eles ficam chocados com o que descobrem. Há pedaços do avião espalhados por uma área maior do que toda a Londres. Mais de 2.000 quilômetros quadrados. Logo fica claro que o voo 103 da Pan Am começou a se desintegrar muito antes de atingir o solo. Em geral, o que se vê é um local de acidente bem delimitado. E em Lockerbie não havia nada disso porque, inicialmente, a polícia já havia identificado meia dúzia de locais distintos. Um 747 é feito de mais de 6 milhões de partes. Entre os destroços do jato, os investigadores precisam descobrir o pedaço que irá lhes dizer o que aconteceu. A cabine do piloto é prova sinistra de que o voo 103 da Pan Am se desintegrou em pleno ar. Separada do restante do avião, ela está a 4 quilômetros a leste da cidade. Quando eu verifiquei a cabine, olhei para o teto e vi que as janelas estavam intactas. A parte do nariz havia sido aberta, mas era como se ela tivesse sido cortada logo depois da cabine. E era possível dar a volta e olhar para dentro da cabine pela parte de trás. Dentro da cabine, os investigadores observam a posição de várias chaves e controles. Eles verificam que o piloto automático está acionado
e que as máscaras de oxigênio continuem em seus lugares. Esse é um procedimento padrão que faríamos em qualquer investigação desse tipo. O resultado final foi que não havia absolutamente nada de anormal na cabine. Estava tudo de acordo com um voo de cruzeiro. Logo, os investigadores descobrem por que os danos a Lockerbie foram tão devastadores. O principal destroço que caiu sobre a cidade foi a asa, que compreende as asas esquerda e direita completas com uma estrutura no meio. Os investigadores calculam que o avião estava carregado com 90 mil quilos de combustível. São 150 toneladas descendo essencialmente na vertical com uma velocidade de até 500 nós. E há uma enorme quantidade de energia nisso, que foi o que abriu a cratera. Mas para descobrir a causa do acidente, os investigadores terão de procurar em outro lugar. Eles precisam examinar destroços encontrados ao sul de Lockerbie. Esses pedaços teriam se soltado no início do desastre. Enquanto o cuidadoso trabalho de coletar evidências prossegue, investigadores vasculham os registros de manutenção. Aqueles registros que levantam preocupações quanto à idade do avião. A Donzela Ligeira dos Mares era o 15º 747 fabricado pela Boeing. Ele era um dos 747 mais antigos da Boeing. Foi construído em 1970 e, portanto, tinha 18 anos e cerca de 75 mil horas de voo. Talvez alguma peça crucial do avião tivesse deixado de funcionar enquanto ele sobrevoava Lockerbie. As duas possibilidades óbvias eram a de uma falha estrutural absoluta ou, possivelmente, o resultado de sabotagem. Mick Charles, Tom Thurman, FBI. Prazer em conhecê-lo, Tom. Estava à sua espera. Enquanto os investigadores estão procurando possíveis respostas na história do avião, a segunda possibilidade, sabotagem, também está sendo investigada. Estávamos lá para fornecer pareceres técnicos aos investigadores escoceses sobre explosivos e danos provocados por explosivos e sobre indícios de que pudesse ter sido uma bomba. Apenas 2 anos antes de Lockerbie, uma bomba havia derrubado um jato da Air India ao largo da costa escocesa. Naquele caso, o avião e provas vitais haviam afundado no mar. Mas os destroços do voo da Panam estão espalhados pelas terras baixas escocesas. Se foi uma bomba, há uma possibilidade de que provas importantes possam ser encontradas. Todo tipo de esforço logístico seria feito para encontrar tudo, absolutamente tudo, e trazer isso de volta para que pudesse ser analisado e para que pudéssemos chegar a alguma conclusão. Quanto aos fragmentos que encontramos em terra, eles foram apanhados e estávamos procurando por danos provocados por explosão nessas peças de metal. Mas até que tivéssemos encontrado algo que nos dissesse que aquilo fora provocado por uma bomba, uma prova física, era um acidente. Polícia de Lockerbie. Nas primeiras 24 horas, 4 grupos distintos alegaram ser responsáveis pela explosão do jato. Dick Marquis é especialista em terrorismo internacional e trabalha para o FBI americano. Várias organizações reivindicaram responsabilidade ou foram responsabilizadas, incluindo grupos do Irã e palestinos, além de um grupo irlandês que também reivindicou responsabilidade. 6 meses antes, a Marinha Americana abateu um jato de passageiros iraniano. 290 pessoas foram mortas. O governo americano afirma que foi um acidente, mas o Irã prometeu vingança. Outras ameaças haviam sido feitas nas semanas que antecederam ao acidente. A embaixada americana em Helsinki recebeu um aviso anônimo de que uma bomba logo seria colocada em um avião da Panam partindo de Frankfurt. As autoridades acabaram não levando a ameaça em conta, mas um comunicado foi posto em embaixadas americanas.
Muitos dos passageiros que embarcaram no voo 103 haviam vindo de Frankfurt num voo de conexão. Fizeram um ótimo trabalho. E então, na véspera de Natal, apenas 3 dias depois do acidente com o avião, a investigação dá uma enorme virada. Está claro o que temos que fazer? Ótimo. Tom, posso falar com você? Claro. Acho melhor você colocar suas luvas para isso. Mick Charles estava com um saco plástico e havia um pedaço de metal dentro dele. O que é isso? Talvez um pedaço de trilho de bagagem. Isso ajuda a direcionar os contêineres de carga para o lugar certo. Os inspetores em campo descobriram itens que reconheceram como não sendo parte de uma sequência normal de falha que você esperaria encontrar no caso de uma falha estrutural. Mick, isso esteve próximo de uma explosão. Foi o que pensamos também. Pequenas marcas haviam sido feitas no metal. Sinais de uma bomba. Os gases quentes do processo de combustão da explosão atingem um pedaço de metal em especial e fazem buracos nele, como se você tivesse usado um maçarico. Se você pega um maçarico e tem um pedaço de metal, você mal toca o pedaço de metal e o maçarico irá fazer nele um pequeno buraco. É o primeiro destroço encontrado fora da cidade de Lockerbie a mostrar sinais de danos causados pelo fogo. Onde o encontrou? Eu vou levar você até lá. A região rural escocesa está prestes a se transformar na maior cena de crime do mundo. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. É dia de Natal de 1988. Mas em Lockerbie, Escócia, as pessoas ainda estão abaladas devido a um devastador acidente aéreo. O Natal vai ser lembrado por motivos totalmente errados. É uma tragédia para todos. Não acreditam mais em Deus. Para os investigadores do acidente, o 25 de dezembro é tratado como qualquer outro dia de trabalho. Para mim, aquela foi a característica mais peculiar de Lockerbie. Embora fosse Natal, você ficava ali fazendo o que precisava ser feito. Investigadores convergem em um campo de uma fazenda fora da cidade. Aqui! Continue gritando! Não conseguimos ver você! Aqui! O tempo estava muito ruim. Havia uma chuva com nevoeiro. Você não conseguia enxergar 3 metros à sua frente. E havia destroços por toda parte, literalmente. Outra parte do trilho do compartimento de bagagem havia sido encontrada. Isso se parece com o pedaço que você me mostrou ontem à noite. Está faltando cerca de 50 centímetros. E acreditem, lá estava o outro pedaço do trilho, literalmente fincado no solo. Tiramos algumas fotos e foi um presente de Natal. Encontramos o outro pedaço de metal que havia sido arremessado até lá. Não estávamos fascinados, estávamos revigorados. Esse pedaço também tem marcas e furos. Sinais de que estivera próximo de uma explosão. Os pedaços de destroços são parte do campo de escombros ao sul e próximos do início desse campo partindo de Lockerbie. O lugar onde foram lançados sugere que eles devem ter estado entre as primeiras partes a se desprenderem do avião. Suspeitávamos que uma bomba havia provocado aquela destruição. Mas nós não podíamos dizer nada até que os detalhes fossem confirmados pelos especialistas forenses. Um laboratório forense britânico estabeleceu a ligação crucial. Traços de 2 elementos químicos usados para a fabricação de explosivo plástico são encontrados nos escombros recuperados próximos de Lockerbie. Em 28 de dezembro, apenas 7 dias após o acidente, os investigadores têm sua prova e anunciam sua descoberta ao mundo. Foi estabelecido que 2 partes da estrutura do estrado de metal onde ficava a bagagem mostram provas conclusivas de detonação de um explosivo forte. Agora, a queda do voo 103 da Pan Am é oficialmente um crime.
A nossa missão em relação a Lockerbie era encontrar quem havia feito aquilo e provar, pois queríamos levar o responsável aos tribunais para que respondesse pela morte de 270 pessoas. Em Lockerbie, os investigadores da AAIB continuam a separar as toneladas de metal retorcido. Creio que, em teoria, podíamos ter simplesmente parado. Mas pensamos, sabemos que é uma bomba, temos todos os destroços em terra, é uma oportunidade ideal para recuperarmos tudo e entendermos o que ocorreu. Sabíamos que era uma bomba pequena, mas não compreendíamos o processo explosivo. Os investigadores estão especialmente interessados no casco do avião. Eles levam parte dele para um hangar militar nas proximidades da cidade. Somente pessoal autorizado. Era um galpão de 5 acres e era comprido o suficiente para conseguirmos colocar toda a fuselagem aberta como uma concha, usando a linha central na base da aeronave como uma espécie de linha mestra. A fuselagem de um avião é fixada a uma série de estruturas, e cada estrutura é numerada com base na distância em que ela está da parte da frente do avião. Antes de dispormos os destroços de forma bidimensional, traçamos linhas no chão e fixamos fitas para que tivéssemos um quadro de forma que esse quadro refletisse a geometria do avião. Eles começam a remontar o avião como um enorme quebra-cabeça. Grande parte da estrutura tem características e formas que lhe permitem dizer imediatamente: isso se parece com uma estrutura de porta. Muitas das coisas têm números de peças únicos que podem ajudá-lo a identificar partes pequenas que você acharia impossível identificar. À medida que o trabalho prossegue, são encontradas mais partes do avião com sinais de danos por explosão. Certo, a localização é 817-204. Ao reunirem as partes que estão próximas da frente do avião, os investigadores fazem uma descoberta assustadora. Foi aqui que a bomba começou a destruir o avião. Ficou claro que havia uma área do avião em que os danos foram realmente diferentes daqueles no restante da aeronave. A fuselagem nessa parte não está avariada, mas explodiu e ficou em pedaços. A estrutura da fuselagem na área da explosão estava escurecida e coberta de fuligem. As rachaduras foram muito rápidas e denteadas, diferentes de rachaduras normais do revestimento. Na estrutura de número 700, que está bem por aqui... Agora os investigadores não apenas sabem que foi uma bomba, mas também sabem onde ela explodiu através da fuselagem do avião, bem do lado de fora do compartimento de carga dianteiro. Peter Claydon é o responsável pelo reagrupamento dos contêineres de carga que estavam bem atrás da área que explodiu. Meu objetivo era identificar o container de bagagem onde estava o dispositivo. Tínhamos talvez 20 contêineres de bagagem de estrutura semelhante. Portanto, era como ter 20 quebra-cabeças todos misturados. Os investigadores se concentram nos contêineres de carga encontrados no campo de escombros ao sul, destroços que foram lançados logo depois da explosão. Chegamos à conclusão de que havia apenas 2 na aeronave, um deles feito de alumínio e outro feito de fibra de vidro. E eles ficavam um ao lado do outro na aeronave e eram os 2 únicos que mostravam provas de que um dispositivo explosivo improvisado havia explodido ali. O container de metal AVE-4041 desperta interesse especial. Ele estava bem atrás da estrutura de número 700, onde os danos provocados pela explosão foram mais sérios. Os danos provocados ao container de metal foram bastante graves. E creio que podemos dizer que os danos ao container próximo dele, o de fibra de vidro, foram danos colaterais. Os investigadores criam uma estrutura simples e prendem as partes do container de carga verdadeiro a ela. Ao fazerem isso, fica claro que o AVE-4041 carregava a bomba que derrubou o avião.
Examinando cuidadosamente os danos ao piso e à lateral do container, os investigadores também são capazes de identificar a altura da bomba, onde ela estava no container quando explodiu. O que aquilo me dizia era que o dispositivo estava provavelmente em uma maleta, e aquela maleta provavelmente não estava no piso do container. A impressão é que ela estava um nível acima. Segundo registros de bagagem, isso significa que a mala onde a bomba estava havia vindo de um voo de conexão. Enquanto investigadores estão montando uma parte do container de metal, eles descobrem um fragmento de destroço que não pertence ao container. Quando examinei, vi um pedaço pequeno de destroço preso em uma das dobras. Dobrando cuidadosamente para fora, ele caiu. E pude verificar que se tratava de um fragmento de um quadro de circuitos impressos, um quadro de circuitos eletrônicos. Poderia me trazer uma câmera e um plástico de provas, por favor? Vamos levar para o laboratório. Eu não sabia se era uma bomba parte do avião. Para mim, aquilo poderia ser do barbeador de alguém. Finalmente, especialistas forenses na Grã-Bretanha determinam que o quadro de circuito era parte de uma determinada marca de rádio. Notícias acerca da descoberta chegam a Washington. E chegam até Tom Thurman, que havia voltado ao seu escritório ali. E vejam, o rádio havia sido identificado como um Toshiba SL-16 e, ironicamente, o nome na lateral daquele rádio, assim como o nome de uma marca, eu acho, era Rádio Bombit. O rádio tocador de fita cassete havia ocultado a bomba. Ele é muito semelhante ao que havia sido recuperado pela polícia alemã ao descobrirem a célula terrorista palestina 2 meses antes do acidente. Teria a polícia alemã, de alguma forma, deixado passar alguma coisa? Teria uma bomba fabricada aqui sido usada no voo da Panam? Quando houve o acidente, um dos primeiros suspeitos foi certamente a célula PFL-PGC na Alemanha. O serviço secreto nos dissera que provavelmente aquela PFL-PGC era a responsável. 49 passageiros que embarcaram no voo da Panam começaram sua viagem na cidade alemã de Frankfurt. Suas malas foram colocadas no voo 103 em Londres. Mas a empresa aérea não garantiu que os passageiros que fizeram o check-in de suas bagagens tenham, na verdade, embarcado naquele avião. Talvez uma bomba feita na Alemanha tenha burlado a segurança em Heathrow, enquanto o terrorista ia embora. O que lhes dissemos foi, se foi esse o caso, provem. Enquanto a investigação prossegue, há uma descoberta intrigante. Embora fabricado pela mesma empresa, o toca-fitas usado na explosão de Lockerbie é ligeiramente diferente daquele que foi apreendido na Alemanha. Os dois estavam em rádios Toshiba, mas um deles era um modelo com um alto-falante, enquanto o que explodiu o avião sobre Lockerbie tinha 2 alto-falantes. Era um modelo mais moderno de rádio. A diferença quanto ao modelo do rádio levanta dúvidas. Talvez os terroristas na Alemanha não fossem os responsáveis. Você pode ver a maneira como um dispositivo é montado e dizer: ei, eu sei quem montou isso porque já vi isso antes. E é assim que esse sujeito que monta bombas faz. Eles chamam isso de assinatura de quem fez a bomba. A polícia precisa de mais pistas para descobrir quem montou a bomba. Talvez a maleta em que ela estava possa oferecer tais pistas. Estudando pequenos pedaços de destroços, especialistas forenses britânicos descobrem que a maleta era uma Samsonite 4000 de laterais rígidas. A Samsonite fez apenas uns poucos milhares dessas maletas e vendeu todas elas no Oriente Médio. Vários pedaços de roupas também foram identificados como muito próximos da explosão, provavelmente na maleta que ocultava a bomba. A maior parte dessas roupas foi feita por um único fabricante e vendida apenas na minúscula ilha de Malta.
Por isso, Malta se tornou o foco da investigação por causa do fabricante e, no final, da distribuição de algumas das roupas encontradas em Lockerbie. Os investigadores encontram a loja em Malta, onde as roupas haviam sido compradas. O proprietário lhes dá uma outra pista. A principal coisa que ele nos disse foi que a pessoa tinha um sotaque líbio, uma coisa sobre a qual ainda não tínhamos provas e que ligava a Líbia ao atentado. Isso ocorrera apenas 2 semanas antes do ataque ao voo da Panam. Em 1988, a Líbia estava abalada devido a uma série de confrontos com as Forças Armadas Americanas. Sanções econômicas haviam sido impostas. O país estava isolado e seu líder, Muammar Gaddafi, era agressivamente anti-americano. Talvez a bomba do voo da Panam fosse um ataque da Líbia contra os Estados Unidos. Investigando registros de bagagem do voo da Panam, a polícia descobre uma bagagem que havia sido enviada de Malta para Frankfurt aquele dia. A mala número B8849 havia sido enviada através do aeroporto Heathrow, na Grã-Bretanha. Ali, ela fora colocada no segundo nível do container de carga AVE 4041. Era a maleta Samsonite que investigadores agora sabem que carregava a bomba. Mais de 1 ano depois do acidente, uma nova descoberta em Lockerbie ajuda a simplificar a confusa série de pistas. Especialistas forenses descobrem um outro quadro de circuito entre as roupas que haviam vindo de Malta. Aquilo não era daquele quadro de circuito que estava no rádio SL-16. E esse quadro de circuito tinha metade do tamanho de sua unha do polegar. Uma fotografia do quadro de circuito é enviada a Tom Thurman. Ele acredita que poderia ser um pedaço do timer da bomba. Eu passei meses, literalmente, verificando todos os arquivos do FBI sobre outros exames que havíamos feito no decorrer de muitos e muitos anos. O FBI tem fotos de timers usados para detonar bombas do mundo todo. Mas Thurman não consegue encontrar nenhum que corresponda à parte encontrada em Lockerbie. Não. Próximo. Depois de certo tempo, eu fiquei simplesmente sem pistas. E naquele ponto eu pensei, muito bem, agora precisamos procurar fora do laboratório do FBI. No final, Thurman leva a fotografia do circuito para a Agência Central de Inteligência. Eu liguei para um contato meu e disse, preciso levar uma coisa para que você verifique para mim. Examinando minuciosamente relatórios sobre vários atentados à bomba, Thurman encontra a correspondência que buscava. Espere um segundo. Aquele poderia ser o mesmo. Você tem esse timer? Quando Thurman examina atentamente o timer apanhado pela CIA, ele fica chocado. Em poucos minutos, literalmente, eu comecei a ter calafrios. E neste momento, ao falar disso, começo a sentir calafrios, porque ainda consigo ver muito vividamente aquele momento em que eu estava olhando para um circuito exatamente igual ao que eu tinha visto na fotografia. Isso é o que estamos procurando. O timer que a CIA possui havia sido apreendido na África poucos anos antes. 2 líbios estavam tentando passar com ele vários quilos de explosivos pela segurança do aeroporto. Ele é idêntico ao timer usado para derrubar o voo 103 e não seria acionado por mudanças de pressão, como a chave barométrica descoberta na Alemanha. Esse dispositivo estava programado para ser acionado em uma determinada hora e não a uma dada altitude. Esse é o timer. Esse é um timer de atraso longo que derrubou o avião. Enquanto a investigação criminal torna-se mais sombria, a investigação do acidente está se tornando cada vez mais clara. No final, a investigação passa da Escócia para Farnborough, na Inglaterra. Famosa por sua indústria aeronáutica, é lá que fica a AAIB. Vários meses após a queda do voo 103 da Panam, os investigadores iniciam um enorme empreendimento.
Eles começam a reconstruir uma parte de 20 metros da fuselagem do jato destruído. Eles esperam que isso possa lhes dar informações que sua reconstrução bidimensional não pôde lhes dar. Eles podem ver que a explosão fez um buraco de 1,5 metro por 5 metros na lateral do avião. Chris Prothero é inspetor sênior de acidentes aéreos na AAIB. O que era bastante difícil de compreender era o fato de que essa área de dano direto era, na verdade, insignificante em relação ao tamanho da aeronave como um todo. E era muito difícil entender como essa pequena avaria havia resultado em uma destruição tão completa da aeronave. A bomba que derrubou o avião tinha menos de meio quilo de explosivo. No entanto, seu poder de destruição foi enorme. Os investigadores querem saber mais sobre como as ondas de choque se comportam dentro de um jato. É como congelar uma imagem de vídeo. Se você consegue captar aquele ponto em que a coisa está sendo destruída, isso lhe diz muito sobre a maneira como a destruição está ocorrendo. Eles descobrem que a onda de choque inicial não foi a única coisa a avariar o avião. Uma grande seção do teto da aeronave havia sido empurrada para cima com tamanha força que os rebites que prendiam a estrutura do avião estouraram. Ela não foi destruída, mas foi estourada por uma onda de choque. As outras características que a reconstrução em 3D nos permitiu identificar foram áreas de danos de pressão remota na parte superior e outras áreas onde choque explosivo havia sido canalizado através dos espaços internos do avião. A parte interna de um jato age como uma câmara de ressonância, levando as ondas de choque da bomba a repercutirem dentro do avião. Elas ganham força até que encontram um local fraco na fuselagem e então estouram através dele. O trabalho em Farnborough é prova convincente de como até uma bomba pequena pode ser destrutiva. E o quanto é crucial que as pessoas responsáveis por ela sejam encontradas. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos. Quase 2 anos depois do desastre em Lockerbie, a trilha de provas criminosas leva os investigadores a Zurique. O rastro de provas liga o timer que detonou a bomba a uma empresa suíça chamada Mebo. Um dos proprietários da empresa admite tê-lo fabricado. O timer fora dado ao governo líbio. Um total de 20 deles tinha sido fabricados e todos entregues às autoridades líbias. No início da investigação, o foco fora dirigido ao grupo terrorista palestino na Alemanha. Agora, há cada vez mais provas de que eles não tinham nada a ver com a queda do voo 103. Havia um grande número de suspeitos e foi somente quando continuamos a reunir provas e elas foram se acumulando que chegamos à Líbia. Investigadores criminais haviam estabelecido uma ligação do timer que detonara a bomba com a Líbia. Eles sabem que um líbio comprou as roupas que estavam na maleta. E eles sabem que a Líbia tem uma história recente de confronto militar com os Estados Unidos. Agora, tudo o que eles precisam é descobrir quem estava com a bomba. Em 1999, isso finalmente acontece. Na época do desastre, Abdel al-Megrahi trabalhava para o serviço secreto do governo líbio. Ele é preso e acusado. Ele era um funcionário líbio de alto escalão. Ele certamente podia ter acesso ao que quisesse. A nossa investigação determinou que Megrahi também tinha uma empresa de fachada na Mebo. Ele havia estado lá muitas vezes, certamente se conheciam. Quando você começa a ver todas as conexões e essas coisas simplesmente começam a se encaixar, fica mais fácil aceitar as nossas provas. Em 2001, juízes escoceses o sentenciam à prisão perpétua pelo assassinato de 270 pessoas. 2 anos depois, o governo da Líbia assume oficialmente a responsabilidade pelo atentado e paga 2 bilhões e 700 milhões de dólares às famílias das vítimas. Há também um rancor em relação à Panam pelo papel que ela teve no desastre. Uma investigação escocesa acusa a empresa. O passageiro que fez o check-in da bomba no voo 103 não embarcou. Esse é um fato que a Panam poderia ter descoberto se estivesse seguindo os procedimentos corretos.
Uma das coisas que descobrimos ao verificarmos o atentado ao voo 103 da Panam foi que havia várias malas naquele avião que não correspondiam aos passageiros. Uma das mudanças que resultaram do atentado ao voo da Air India foi que as empresas aéreas foram obrigadas a se certificarem de que nenhuma mala seria colocada em um avião sem um passageiro que a acompanhasse. É o chamado sistema de reconciliação de bagagem. Sem notificação adequada, a Panam havia parado de fazer a relação passageiro e bagagem no aeroporto Heathrow. Portanto, aquela regra que dizia que toda bagagem deveria ser acompanhada de um passageiro não era cumprida. A empresa foi finalmente considerada culpada de má conduta intencional. Depois do acidente e da decisão judicial, a Panam declarou falência. 20 anos depois do atentado à bomba do voo 103 da Panam, os destroços de sua fuselagem continuam em Farnborough, na Inglaterra. Aqueles destroços poderão ser usados para o treinamento de investigadores aqui e em todo o mundo. Uma ajuda crucial no caso de outros ataques terroristas. O sentimento permanente que tenho como resultado de Lockerbie é o tremendo nível de cooperação que tivemos de todas as agências. E considerando que havia cerca de 2.500 pessoas, incluindo os militares, a polícia e os demais, acredito que esse seja um grande tributo. Lockerbie foi uma rara ocasião e nos sentimos honrados de participar das investigações e ajudar a chegar onde chegamos. Tivemos pequenas participações, mas todos tiveram pequenas participações que levaram a grandes contribuições para um resultado de sucesso. Na cidade de Lockerbie hoje há poucas evidências do horror que explodiu dos céus há 20 anos. Em uma pequena igreja, próxima de onde a cabine do avião agonizante caiu, há um difícil lembrete do enorme número de vítimas do terrorismo e da importância de levar os culpados aos tribunais. Versão brasileira Centauro.